Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 43. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos. E com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Judas e uma multidão com espadas, com paus, vieram prender o Senhor. O Senhor estava em corpo, ele podia ser preso e foi preso. Mas hoje o Senhor não está mais em corpo. Hoje o Senhor está na palavra. O verbo que se fez carne voltou a ser verbo. O Senhor é a palavra. Hoje o Senhor só é preso se nós nos calarmos, se nós não levarmos a palavra, se não pregarmos a palavra. Quando levamos a palavra, levamos o Senhor Jesus às pessoas. É isso que nós temos que entender. Quando você leva a palavra, você não está levando só um texto, você está levando o Senhor, você está levando as promessas do Senhor, você está levando o currículo do Senhor, você está levando o poder do Senhor. Você está levando Jesus às pessoas. Levar Jesus às pessoas é levar a palavra. Hoje, há países que proíbem a palavra é proibida. Tentam em vão prender a palavra do Senhor, mas não consegue. Não consegue, a palavra sempre acaba entrando. A palavra não, com o seu poder, não pode ser presa, né? Mesmo que o homem cerceie, mesmo que o homem limite, a palavra sempre avança. Então fale, não se cale. Deixe o Senhor e a palavra agir. Não deixe o Senhor ser preso de novo. Então, quando você não fala no momento certo com a sabedoria de Deus, a palavra do Senhor, você está, de certa maneira, prendendo o Senhor de novo. Não faça isso, porque o Senhor é a palavra, e hoje ele não pode ser preso. Tem pessoas sedentas da palavra, tem pessoas que estão na mão do inimigo porque faltam a palavra, tem pessoas que estão adorando demônios porque falta a palavra, tem pessoas revoltadas com a vida porque falta a palavra, tem pessoas se matando, se suicidando, você tem visto as manchetes, porque falta a palavra. Tem países todos se corrompendo porque falta a palavra. A palavra é mais do que necessária. Jesus é necessário e Jesus é a palavra. E o versículo 44, 45 diz: ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E o 45 diz: e logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. Irmãos, Judas premeditou tudo. Por esses versículos você vê que não foi um rompante, não foi um sentimento aí inesperado, uma reação espontânea não, ele premeditou tudo. Por quê? Porque ele estava sendo movido por Satanás. Se você analisar as escrituras, você vai ver textos dizendo: e entrou Judas no coração de Satanás. Quando entrou Satanás no coração de Judas, perdão. Então, quando Satanás entra no coração de alguém, né, essa pessoa, ela age premeditadamente contra o Senhor, contra a palavra. Então, quem quer limitar, cercear a palavra, está influenciada por Satanás. Vocês lembram o que aconteceu com aquele encantador, aquele mágico chamado Elimas, que tentou impedir a palavra de ser levada ao procônsul Sérgio Paulo? Você viu que Paulo estava tentando pregar, estava evangelizando, o procônsul estava receptivo à palavra, e veio um encantador, um chamado Elimas, lá o Bar Jesus, que estava impedindo a palavra de ser pregada. O que aconteceu com ele? Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, profetizou e o cegou. Ele ficou cego durante um certo tempo. Quando Deus age, é durante um certo tempo. Quando Deus age, por mais dura que seja a punição, não é para roubar, nem matar ou destruir, é para converter. Quem age para roubar, matar e destruir é o inimigo. E ali era para converter Elimas, ou para
de certa maneira, liberar a palavra sobre a vida de Sérgio Paulo. Então todos aqueles que tentam cercear a palavra estão agindo contra Deus, estão tentando cercear a Jesus Cristo e não conseguem cercear. Vão ter o que aquele encantador Elimas teve. Então nós temos que entender isso. E uma outra coisa que nos chama a atenção nesses versículos é que o Senhor era humilde, o Senhor era discreto, que andava como os seus discípulos andavam. Foi preciso identificar o Senhor com um beijo. Imagine, hoje em dia, quem é o Senhor? O Senhor é aquele que está com aquele Rolex no pulso lá, né? Aquele anelzão de ouro, né? Aquele que chegou lá no Santa Fé, né? Aquele que está com os melhores ternos. Não, o Senhor Jesus andava humilde e discretamente como os seus discípulos. Irmãos, o seguidor de Cristo deve ser discreto, né? Não deve ser relaxado, mas também não deve se ostentar, sem ostentação, irmãos, sem luxo. O Senhor Jesus andava como andavam os seus discípulos, né? Então, aquele que é seguidor de Cristo, imitador de Cristo, aquele que é líder, vamos dizer assim, de uma congregação, tem que andar com discrição, tem que andar sem ostentação, irmão, sem luxo, como o Senhor Jesus andava, irmãos. Ou seja, os recursos da obra têm que ir para a obra, para ganhar vidas e não para sustentar ostentação de ninguém. Judas entregou o Senhor com um beijo e o chamou de mestre. Irmãos, o Judas foi o traidor. E o traidor sempre é aquele que se diz aliado. O traidor é sempre aquele que se diz amigo. Um adversário seu nunca vai te trair, irmão. Sabe por quê? Porque você já não confia nele mesmo. É adversário, é oponente. O traidor é aquele que está andando do seu lado e levanta o seu calcanhar contra ti. É aquele que você pensava que confiava, mas quando menos você espera, ele te passa a perna. Ou a popular facada nas costas, né? Então, toma cuidado, irmãos, toma cuidado, porque às vezes as pessoas são usadas pelo inimigo. Às vezes a pessoa nem se dá conta que o inimigo está manipulando para que ela traia alguém, e para que ela traga destruição, traga roubo, traga até morte. Então cuidado, né? Aquele beijo que o Judas deu no Senhor não foi só para identificar e nem só para entregar o Senhor. Aquele beijo também era uma provocação. O Senhor Jesus sabia o que o Judas estava fazendo ali. Sabia muito bem, sabia que o Judas era o traidor que ia entregá-lo naquele momento. Ele já tinha orado antes, já sabia que tinha chegado o momento. Então aquele beijo também foi uma provocação para tirar do Senhor uma reação errada, uma reação não rompante, para que o Senhor saísse da palavra. O beijo foi também uma provocação. Entenda, irmão, cuidado com o beijo do Judas que existe por aí. Cuidado com as provocações de Satanás, né? Você sabe que a pessoa está traindo, falando mal pelas costas, né? E ela vem e dá o beijo, te abraça. Cuidado, irmão. Cuidado com o beijo dos Judas que existem por aí, com as provocações de Satanás. Porque Satanás sabe para que ele te provoca, irmão? Para você sair da palavra. Para você, num rompante, fazer uma besteira, reagir fora da palavra, né, e cair como um patinho na armadilha dele. E veja aqui no versículo 46 e 47. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, né, aqui nesse texto não identifica, mas em outros textos identifica o Pedro, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Irmãos, vocês vejam, o Senhor Jesus não caiu na provocação, mas o Pedro caiu. O Pedro, sem pensar, num rompante, caiu na armadilha do inimigo e feriu quem? Um inocente, irmãos. O servo do sumo sacerdote. Às vezes
como era servo do sumo sacerdote, talvez tinha até sido obrigado a ir. Você vai, é uma ordem, né? E ele foi lá e quando menos esperava teve a orelha cortada. Ou seja, irmãos, quando você age no rompante, você acaba ferindo pessoas inocentes. Então pensa, medita, irmão, não caia na armadilha, não caia na provocação do inimigo, né? Quando você fere alguém, às vezes até uma pessoa que está até te prejudicando, irmão, você está fazendo a vontade do diabo, irmãos. Irmãos, quando o Senhor Jesus disse dar a outra face, ele não está brincando, não. Não é utopia, não. Não é impossível, não. Não é sonho, não. Tem que dar, irmão. Muitas vezes você tem que calar, dar outra face, porque se você reagir à provocação, é tudo que o diabo quer, irmão. É tudo que o diabo quer para acabar com a sua vida. Nas situações de injustiça, nas aflições, pense, né? Quando é que o Satanás tentou o Senhor Jesus? Aonde? No deserto. É no deserto que Satanás nos tenta. O que é o deserto? É a carência, é nas lutas, nas aflições, quando chega a notícia ruim, quando chega uma ação ruim, alguma coisa ruim, uma luta, uma tribulação, é nessa hora que ele te tenta, irmão. Porque ele sabe que nessa hora você está fragilizado, muitas vezes você sofreu o impacto de uma notícia não muito boa, então ele vem e te tenta, para você fazer besteira. Então, irmãos, você quer ter uma ideia? As cadeias que existem mundo afora estão cheias de pessoas que agiram estupidamente a uma ofensa, né? Às vezes uma ofensa até inconsequente, uma coisa pequena, e a pessoa caiu na armadilha de Satanás, cometeu um crime. Imagine, irmão, matar um por causa de uma briga de trânsito. Satanás dá a risada disso, irmãos. Um morre, outro vai para a cadeia por causa de uma coisa pequena, de uma pequena ofensa, né? Então vocês vejam como o inimigo ele provoca na situação, na tribulação, na aflição, para que você reaja da maneira que não deve reagir, que você reaja fora da palavra. E aí vem perda, irmão. Aí o inimigo alcança o seu objetivo. Satanás ele tenta, ele provoca, ele tenta e provoca para te tirar da palavra, porque ele sabe que se você ficar na palavra, você vai ser mais que vencedor. A palavra vai se cumprir. Então, nós temos que resistir na palavra. Como é que o Senhor Jesus resistiu toda a tentação do diabo no deserto? Está escrito, está escrito, está escrito. Então reaja na palavra, irmão. Não saiu da palavra, irmão, você perde a garantia. Saiu da palavra, você sai do esconderijo do Altíssimo. Saiu da palavra, você sai da proteção de Deus. Então fica na palavra. Não haja num rompante estupidamente. Opa, peraí. Está me provocando para eu pular no pescoço dele, fazer isso, fazer aquilo, sair da palavra. Não. Não vou cair nessa, não. É assim que se vence, irmãos. É assim que você agrada a Deus, e é assim que se pisa na cabeça do inimigo, né? E aqui no versículo 48, 49 diz: e respondendo Jesus disse-lhes: saísses com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendesses, mas isso é para que as Escrituras se cumpram. O Senhor disse: vocês querem fazer disso um espetáculo, né? Você quer fazer um show disso, espada, vara-pau, todo mundo gritando, quer fazer um espetáculo, vocês querem chamar a atenção. Irmão, o inimigo também, ele quer escandalizar e quer que você escandalize. Quem faz escândalo está influenciado pelo inimigo. Ai dele, irmão, ai dele. Você vê alguém fazendo escândalo, irmão, é o inimigo que está dominando aquela situação, né? Porque o Senhor Jesus, ai daqueles por quem vierem os escândalos, né? Então evite. O Senhor em paz, tranquilo, ele disse: não se espantem, não se aflijam. Isso está acontecendo para que se cumpra as Escrituras. Você está vendo, irmãos? O Senhor Jesus falou isso, porque o Senhor Jesus sabia o que estava escrito, né? Sabia tudo que iria passar, como nós pregamos na quarta-feira. Deus nunca falhou e nunca falhará, sabe por quê?
porque Ele usa o seu poder para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus sempre se cumpre. Se estava escrito que o Senhor Jesus ia ser preso daquela maneira, vai se cumprir. Ele estava tranquilo, irmãos. Não, isso faz parte do contexto, né? Agora tem alguns aí que vem a aflição e falam: estão me perseguindo, Senhor, estão me perseguindo. Irmão, você sabia disso quando assinou o contrato, irmão? Então para de reclamar: estão me perseguindo, estão fazendo isso, estão me perseguindo. Não, para com isso. O inimigo, quando você se dispôs a fazer a obra do Senhor, você sabia que viria perseguição. Todos os grandes homens de Deus foram perseguidos. Lembra daquela relação de perseguições que sofreu Paulo? 3 naufrágios, apedrejamentos, perseguições, dado como morto, aflições, tudo isso fazia parte do contrato. Mas tudo isso é maravilhoso quando você tem Deus contigo, porque em todas essas situações Deus se livra, né? São situações que são temporárias, né? As lutas para quem tem o Senhor são temporárias, elas sempre se acabam. Então fique em paz e tranquilo, irmãos. O que acontece na vida de quem crê em Jesus, sabe o que vai acontecer na sua vida, irmão? Eu sei, não precisa esticar a mão para eu ler, não. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Irão se cumprir todas as promessas do Senhor. Vai se cumprir a palavra do Senhor na sua vida, irmão. Você quer saber o futuro? É só ler a Bíblia. Você vai ver cada promessa de Deus é o seu futuro. Então, tudo vai se cumprir, como se cumpriu, e mesmo, não só as coisas boas. Quando o Senhor falou: no mundo tereis aflições, se prepare, irmão, porque vai se cumprir. Se prepara, não adianta ficar chorando: vem uma aflição. Você foi avisado, irmão, se prepara. O Senhor Jesus estava preparado, tranquilo. Mas o Pedro não. O Pedro, num rompante, quis dar numa bravata. E você veja, irmão, que logo em seguida negou o Senhor 3 vezes. Então a gente tem que ter isso em mente. Não adianta bravata. A palavra vai... Tudo vai cooperar para o bem. Cooperou ou não cooperou? Pastor, mas o Senhor foi torturado. O Senhor foi moído. O Senhor foi cuspido, foi perfurado. O Senhor recebeu uma coroa de espinho. Mas cooperou para o bem. Hoje ele está à direita de Deus Pai. E nós, por ele, somos salvos. Cooperou para o bem ou não cooperou para o bem? A nossa salvação, né? E o Senhor à direita de Deus Pai, né? No segundo lugar mais importante de todo o universo, porque o primeiro está com o Pai. Versículo 50 diz: então, deixando-o, todos fugiram. Entendam-se todos aqui, todos os seguidores e discípulos fugiram. Só ficaram aqueles perseguidores, né? Os seguidores e os discípulos, perna para que te quero, né? Fugiram, bateram em retirada. Irmão, irmã, não se iluda. Na hora da tribulação, você só pode contar com Deus. Não, mas aquela pessoa é batata, aquela pessoa é bacana, tá? Mas aquela pessoa, ela pode estar numa aflição, irmão. Ela pode estar numa coisa. Liga para o pastor. Aí o pastor está deitado lá com um soro na veia. Vai fazer o quê? Então só conta com Deus, irmão. Né? Mesmo aquelas pessoas que podem te ajudar, muitas vezes, ela está impedida. Ela tem as suas lutas, ela tem os seus receios, ela tem as suas limitações físicas e tem as suas limitações espirituais. Então só Deus você pode contar. Ali todos correram. Uns porque tinham medo de ser preso, outros porque foram induzidos a fugir, mas não importa. Na hora da grande aflição, só conte com Deus, irmão. É claro que se tiver alguém que interceda, que ore, e esteja em condições disponível, ok, glória a Deus, vai te ajudar. Mas vai chegar o dia que essa pessoa não vai estar. Vai chegar o dia que essa pessoa tem a sua limitação, tem a sua luta, tem a sua carência, ela não vai poder te ajudar. O único que pode te auxiliar em todas as situações é o Deus Todo-Poderoso. Então é por isso, irmãos, que a palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia em quem é limitado. Porque quem é limitado como homem, muitas vezes não pode ajudar, não pode agir em favor dela. Confie em Deus. Tá? Só busque o Senhor, clame ao Senhor.
é como a gente sempre diz, use todos os recursos, mas confie só em Deus, porque Deus nunca falhou e nunca falhará. Entendam? O Senhor, Ele não condenou ninguém que bateu em retirada. Não condenou ninguém que o abandonou, né? E nem condenou aquele que o negou. O Senhor perdoou a todos. Porque Ele entendeu, irmãos. Ele entendeu a fragilidade da carne, a falta de fé, a falta de sabedoria, de entendimento muitas vezes. Isso que a gente tem que entender, irmãos. Então, se você crê no Senhor, faça o mesmo. Tem que perdoar, principalmente aqueles que não conhecem muito a palavra. Tem alguns que conhecem a palavra e estão mais escandalizando, irmãos, né? Vai ser muito, a quem muito foi dado, muito será cobrado, vai ser mais cobrado. Mas tem alguns, irmãos, que não tem entendimento algum, tá? Então tem que ser perdoado. Por que tem que ser perdoado? Porque você também precisa de perdão, irmão. Você não é perfeito também, irmão, né? Você falha. Às vezes você falha muito mais do que os outros. Irmãos, eu vou dar um exemplozinho aqui, que me vem à memória. Colocaram lá, foi até minha irmã que colocou lá, uma imagem de algumas atrizes vestidas de luto, em protesto contra a decisão do STF. Irmão, aqueles que colocaram luto lá, tem muito mais pecado do que aqueles que estavam lá no STF, irmão. Como é que vai julgar? Como é que vai protestar? Né? Tem que perdoar, irmão. Tá? Tem que perdoar e saber que, muitas vezes, a pessoa que está apontando a falha, ela tem muito mais falha, irmão. Pecam muito mais. Manipulam muito mais a opinião pública. Né? Então, irmãos, antes de condenar, né, a gente tem que meditar com relação a isso. Porque aquele que está condenado, muitas vezes, tem muito mais pecado do que aquele que está sendo condenado. Tá? Que protesto. Então, que se proteste contra elas também. Né? Então, versículos 51 e 52 diz, entendo aqui, irmãos, isso daqui é algo importante que está no texto. E um certo mancebo o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Com certeza era um jovem endemoniado, ou seja, Satanás era testemunha ocular da prisão do Senhor. Satanás, usando o corpo de um jovem, estava lá monitorando, acompanhando a prisão do Senhor. Porque era um marco, irmãos. Ou seja, Jesus estava no mundo, livre, pregando a palavra, trazendo a transformação que continua hoje no mundo. Né? E a prisão dele, talvez o inimigo estava crendo que ia parar com tudo, parar o plano. Né? Então ele era testemunha ocular. Irmãos, Satanás, ele não tem pés, ele não tem boca, ele não tem ouvidos, ele não tem olhos, e ele usa tudo das pessoas. É isso que nós temos que entender. Satanás usa a boca de pessoas para falar, ele usa ouvido de pessoas para estar ouvindo as coisas por aí, ele usa os olhos das pessoas para ver, para especular as coisas, né? Então não deixe Satanás usar nada que é seu, irmão. Expulse-o em nome de Jesus, que ele vai fugir nu, sem nada. Sabe por quê? Porque ele não tem nada. Não tem nada. A única coisa que ele criou, a Bíblia diz que é a mentira, e ele usa. Ele tentou enganar o Senhor Jesus com uma mentira. Tudo isso te darei. Não tem nada. Como é que vai dar alguma coisa? Né? Então, ele só criou a mentira, diz a palavra do Senhor. Mais nada. Ele não tem nada. Ele não tem corpo. Por isso ele procura os corpos de pessoas que facilitam. Ele não tem boca, por isso que ele busca a boca, a língua de pessoas para maldizer. Ele não tem ouvidos, não tem olhos, por isso ele usa. E ali ele estava usando um jovem, né, para acompanhar toda aquela situação. Satanás planejou prender o Senhor. Satanás entrou no coração de Judas, o traidor. Usou Judas e usou
uma multidão e foi verificar de perto o resultado, esperando reações erradas do Senhor. Ele estava esperando que o Senhor agisse como agiu Pedro, num rompante lá, cortasse a orelha de um, e isso que ele estava esperando, e ele saiu de lá derrotado. O Senhor reagiu na palavra, e a palavra estava se cumprindo. Se Jesus está acontecendo para que se cumpra as Escrituras. O que importa é que se cumpra as Escrituras nas nossas vidas, irmão. É isso que importa. Você está sendo preso, está sendo injustiçado, você está passando por tribulação, por aflição. O que importa é que a palavra vai se cumprir, está se cumprindo na sua vida. Na injustiça, na perseguição, na ofensa, não reaja na carne, irmão. Não reaja com revolta, não reaja assim, querendo vingança, se vingando de pessoas, agredindo. Não faça a vontade do diabo. O diabo quer que você reaja na carne. O diabo quer que você xingue, blasfeme, vá para cima da pessoa, se vingue, prejudique a pessoa. Não faça isso, irmão. Não faça a vontade do diabo, irmãos. Nós temos que crescer em espírito. Nós temos que fazer a vontade de Deus, seja em qual for a situação. Fazer a vontade de Deus dentro da igreja é fácil, irmão. Mas a gente tem que fazer a vontade de Deus lá fora, irmão. Quando vem alguém provocar, perturbar, injustiçar, falar mal, te roubar, e aí você tem que fazer a vontade do Senhor, e você vai provar que você é do Senhor. Se reagir na carne, parece que não aprendeu a lição, né? Vai ter que fazer, né, e recuperação, né? E vai ter que passar pela prova de novo, né? Agora, se você agir na palavra, a palavra vai se cumprir sobre a sua vida. Se você reagir na palavra, as promessas de Deus continuarão se cumprir na sua vida. Satanás nos tenta no deserto, nas lutas, nos momentos difíceis. Resista e não cai, irmão. Na hora que vier uma luta, uma tribulação, pode ficar esperando, que o inimigo vai ficar bombardeando a sua mente. Faz isso, faz aquilo, vai para lá, faz aquilo, né? Vai para o bar, né? O inimigo vai estar tentando, não cai, irmão. E cuidado com o beijo do Judas, é uma provocação, é uma ofensa, é uma armadilha de Satanás, para que você saia da palavra e para que você caia nessa armadilha. Por pior que seja a tribulação, por pior que seja a luta, irmão, não saia da palavra. O que te garante é a palavra. Ande em espírito, ande na palavra, não importa, irmão. Não, mas me ofereceram isso, que isso é aqui é uma facilidade. Não, mas não sai da palavra, irmão. Saiu da palavra, você pede a garantia. Saiu da palavra, você vai ficar clamando a Deus e Deus não vai te ouvir. Porque pecados e iniquidades fazem divisão entre o homem e Deus. Você tem a garantia de Deus, a garantia do cumprimento das promessas de Deus, a garantia de cumprimento do plano da palavra de Deus, se você ficar na palavra. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para te tirar da palavra, tudo para te tirar da palavra. Ele vai te oferecer facilidades, e ele vai te tentar, vai te provocar, vai te ofender, vai fazer de tudo para que você saia da palavra. Porque quando você sai da palavra, você entra em derredor. Você sai do centro, você sai do equilíbrio, entra em derredor. E em derredor está ele lá bramando como leão e falando: opa, chegou uma presa fácil aqui para mim, né? Esse daqui eu vou dominar, né? E aí ele rouba, mata e destrói. Irmão, o Senhor Jesus foi preso em corpo, mas hoje não se prende mais o Senhor, porque o Senhor, o verbo que se fez carne, é verbo de novo. Não se prende o Senhor, porque não se prende a palavra do Senhor. Mas o inimigo, ele sabe disso, e ele vai tentar fazer de tudo para que você saia da palavra, para que você perca os direitos, as promessas, as bênçãos do Senhor. Fica na palavra, irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Glória a Deus.